Olá, boa noite. No Brasil, existem cerca de 500 mil cegos e ao menos 6,5 milhões de deficientes visuais, de acordo com o IBGE. E o programa de hoje vai mostrar quais são os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência visual e como elas conseguem enxergar o mundo de outras maneiras através do sistema Braille, por exemplo. Neste primeiro bloco, você acompanha quais são as principais causas dos problemas de visão e quais delas podem ser prevenidas. Os olhos são as janelas da alma, afirma um velho dito popular. Talvez porque é através deles que o ser humano consegue manter um canal de comunicação com o meio em que vive. Quando estamos atentos, cansados, tristes, felizes, misteriosos ou preocupados, os olhos são capazes de expressar. Em alguns momentos, fechar as janelas da alma causa a sensação de que é possível explorar mais outras capacidades do corpo humano. Mas e quando as belezas naturais e urbanas já não podem ser apreciadas pelo olhar? Ou quando as cores dos sinais que garantem a segurança se resumem em uma imagem escura? É aí que começam os desafios de enxergar o mundo utilizando os outros sentidos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no mundo mais de 240 milhões de pessoas têm baixa visão e quase 40 milhões são cegas. Já no Brasil, 6,5 milhões pessoas possuem algum tipo de deficiência visual. Deste número, 6 milhões têm baixa visão e 500 mil são totalmente cegas. Eliana Cunha é mestre em Psicologia da Educação e ortoptista especialista em distúrbios visuais. Ela explica quais são as principais causas desses problemas, tanto na infância quanto na fase adulta. Na infância são a toxoplasmose ocular congênita, o glaucoma congênito, a catarata congênita e a retinopatia da prematuridade. E na fase adulta, as principais causas são o glaucoma, a retinopatia diabética, a degeneração macular relacionada à idade e a retinose pigmentar, que se destacam e que são os maiores causadores da deficiência visual no mundo. Ela revela também que algumas dessas doenças podem ser prevenidas antes de deixarem sequelas para o resto da vida. E o mais interessante disso tudo é que várias doenças são preveníveis. Só para a população ter uma ideia, 80% das causas de deficiência visual são preveníveis. E quais são elas? Por exemplo, o glaucoma. Então, após 40 anos, super importante fazer a medida da pressão intraocular, que ao ser diagnosticado e tratado rapidamente não leva a cegueira. A retinopatia diabética, então cuidando da diabetes é outro grande fator de perda visual e que as pessoas negligenciam, então cuidar da diabetes. Os cuidados na maternidade, os cuidados na gestação, toxoplasmose ocular congênita na Europa já não existe mais. Então, fazer o pré-natal, tomar os cuidados, fazer os tratamentos antes, né? Então, tudo isso é prevenível. E as cataratas, que elas surgem depois de uma certa idade, que devem ser operadas. E muitos locais do mundo não têm esse atendimento pronto da cirurgia de catarata, por exemplo. Para alguns, ter problemas graves de visão pode significar incapacidade, exclusão ou total dependência. Mas com o sistema Braille criado no século XIX, a qualidade de vida dessas pessoas ganhou novos horizontes no que diz respeito à leitura e escrita. Quem diria que 6 pontos em relevo dispostos em 2 fileiras paralelas poderiam permitir mais de 60 variações capazes de representar letras, números e pontuações. Regina Caldeira, membro do Comitê Mundial de Braille, é coordenadora de revisão na Fundação Dorina Noil para Cegos. Para ela, o Braille significa liberdade e conquista em vários sentidos. Eu costumo dizer que o Braille representa para as pessoas cegas, né, o mesmo que representa a invenção, né, do sistema Braille, significa para as pessoas cegas o mesmo que significou para as pessoas que enxergam a invenção da imprensa, porque permitiu que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento, à cultura, ao lazer, ao trabalho, à educação. Então, as pessoas cegas ficaram por muitos séculos afastadas, né, dessa grande conquista que foi a invenção da escrita. E o Braille, então, permitiu que elas pudessem, né, ir para a escola, estudar, trabalhar e ter, né, uma vida
com autonomia e com independência. Com o passar do tempo, a tecnologia também passou a oferecer ferramentas facilitadoras na vida de quem sonha com uma carreira, por exemplo. Mas os últimos dados da Relação Anual de Informações Sociais apontam que as pessoas com deficiência ocupam menos de 1% das vagas formais de emprego no Brasil. O jornalista Lucas Borba, que atua como assistente de comunicação, conta que, por causa da deficiência visual, enfrentou vários desafios antes de entrar no mercado de trabalho. Antes de vir aqui para a Fundação, eu encaminhei sim muitos currículos, mas não cheguei a obter retornos consideráveis, ainda que para algumas vagas o perfil solicitado se encaixasse bem com as características do meu currículo. O coordenador de empregabilidade da Fundação Dorina Noil, Edson Defende, explica a importância da parceria entre empresas e instituições comprometidas com a inclusão. Esse é um cenário que a gente tenta fazer uma intervenção, né? Mudar esse cenário para que mais pessoas com deficiência visual possam trabalhar, possam, né, ter seu direito ao trabalho garantido, né? Então, como a gente vinha dizendo, tem muita coisa que já melhorou, né? Existe hoje uma mudança em relação à percepção sobre a pessoa com deficiência e sobre a pessoa com deficiência visual, mas a deficiência vem na frente, né? Então, a gente faz parte do nosso trabalho, né, mostrar que, sim, existe uma pessoa antes de uma deficiência, que é uma pessoa que teve uma história de vida, uma história educacional, uma história profissional, que escolhe uma carreira, que escolhe uma profissão e que quer se realizar, né, vivendo, trabalhando, né, como qualquer outra pessoa. E olha, aqui dentro do estúdio eu tenho o prazer de receber no programa de hoje Maria Regina Lopes. Ela é assistente social dessa fundação que você conheceu na reportagem, a Fundação Dorina Noil. Maria Regina, eu agradeço muito pela sua disponibilidade em conversar com a gente aqui dentro do estúdio. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando. Maria, primeiro deixa eu perguntar para você, porque na nossa reportagem a gente frisou em alguns momentos, quando falamos sobre números, a gente falou sobre cegos e pessoas com deficiência visual. Explica para a gente, para começar essa conversa, a diferença entre esses dois termos. Então, a gente pode considerar as pessoas com deficiência visual divididas em dois grupos, né? As pessoas que são cegas e as pessoas que têm baixa visão, que na verdade são a maioria. A grande maioria, né? A gente colocou ali, são 6,5 milhões no Brasil, 500 mil são cegas, as outras têm deficiência visual. Em torno de 6 milhões são baixa visão. Baixa visão. Isso. Quando você fala em baixa visão, isso inclui deficiências visuais das mais variadas, como por exemplo miopia, astigmatismo, ou não? São outras formas? Não, a gente só pode considerar uma pessoa com baixa visão deficiente com deficiência visual, né? Aquela pessoa que, a grosso modo, tem uma visão a menos de 30%, isso após correção, né? No melhor olho e, por exemplo, a pessoa que tem uma miopia, ela tem a correção com um óculos convencional. Sim. Então, ela não é considerada deficiente visual porque ela corrige com a refração. As pessoas que são baixa visão, elas não têm correção com nenhum óculos, vamos assim dizer. Certo, entendi. A gente mostrou nessa primeira parte da reportagem aqui a dificuldade que a gente ainda enfrenta no Brasil para a colocação profissional de pessoas com deficiência visual. É verdade que isso melhorou nos últimos anos, mas parece que a gente ainda enfrenta uma questão crucial aqui, Maria. Exatamente. Eu acho assim, melhorou nos últimos anos, da década de 90 para cá, por conta da lei de cotas, né? Onde existe uma obrigatoriedade das empresas contratarem pessoas com deficiência. Mas a gente ainda vê uma dificuldade muito grande em empregar uma pessoa com deficiência visual, né? Geralmente as pessoas cegas são mais difíceis de serem empregadas, as empresas sempre dão preferência mais para as pessoas com baixa visão.
Isso até por desconhecer, né, que existem várias tecnologias hoje que facilitam o trabalho, né, de uma pessoa cega, vamos assim dizer. Eu vejo por mim que sou cega hoje e que se eu não dominasse essa tecnologia, eu não poderia estar no mercado de trabalho mais, né? Exatamente. Você, inclusive, como você falou, né, a sua realidade é essa. Isso é uma comprovação de que a falta da visão não é um impeditivo para o trabalho. Você falou sobre as tecnologias, né? Quais são as tecnologias que as pessoas com deficiência visual ou mesmo cegas têm para auxílio no ambiente de trabalho? Então, hoje tudo que se faz você tem que usar o computador, né? Sim. A informática. Então, os leitores de tela para as pessoas cegas e aqueles softwares que ampliam a letra, né? Para as pessoas com baixa visão, são ferramentas importantíssimas para que elas exerçam uma atividade profissional, né? Então, isso seria assim o básico, fundamental. E a acessibilidade de um modo geral, né? A gente tem que ter acesso a toda a informação, a toda a documentação, né, que você vai utilizar no seu trabalho, acessibilidade no ambiente em que você vai trabalhar, né? Então, existe uma série de questões hoje, principalmente a gente fala de acessibilidade em todos os sentidos. Não só a acessibilidade física, arquitetônica, mas também a digital, né? Então, tudo isso vai contribuir para que as pessoas possam cada vez mais exercer uma atividade profissional. Agora, a gente tem que levar em consideração que tudo isso, desde que a pessoa realmente seja capacitada para aquilo, né? A competência em primeiro lugar, né? Essa não pode ser desvencilhada. Não tem como. Maria, a gente tem que ir para o intervalo, mas é muito rápido, são só 2 minutos. E aí, na volta do intervalo, no próximo bloco, a gente vai apresentar o processo de adaptação das pessoas com deficiência visual desde os primeiros anos de vida. Não saia daí, a gente volta já.